Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá sabendo que o mundo tem fantasmas famosos? Mas tão famosos que são verdadeiros pop stars? Tá sabendo disso não? Então se liga! Ana Bolena, segundo a esposa do rei Henrique VIII, foi decapitada em 1536. Diz a lenda que seu fantasma ainda circula pelo palácio de Hampton Court com a cabeça nas mãos. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, que foi desvivido, teria sido visto e sentido na Casa Branca, especialmente no Salão Oval e na sala de descanso. Dolly Madison, a esposa do presidente James Madison, é outra figura fantasmagórica associada à Casa Branca. Diz a lenda que ela aparece para proteger seu jardim favorito, o Jardim das Rosas. Dama de Marrom, uma figura espectral avistada na mansão de Rainhall Hall, na Inglaterra, que ficou famosa após ser capturada em uma fotografia em 1936. Fred Jackson, uma foto de 1919 mostra o rosto de um mecânico desvivido em um acidente aéreo no mesmo dia em que seu corpo estava sendo velado. É considerado um dos casos mais conhecidos e chocantes de fantasmas em fotos. Mary de Resurrection, uma lenda urbana de Illinois, onde se diz que seu fantasma pede carona no acostamento em uma estrada. Teresa Bicuda, uma jovem de Jaraguá, Goiás, que, segundo a lenda, após desviver, continuou a vagar pelas ruas gritando e praguejando, fazendo com que o local ficasse conhecido como Córrego de Teresa Bicuda. O comboio fantasma. No sul do Brasil, o comboio fantasma é uma lenda de um trem que aparece e desaparece do nada, um acontecimento assustador que ainda é contado. E você pode até não acreditar em fantasmas hoje, mas já deve ter ficado com medinho em algum momento da sua vida, seja depois de assistir aquele filme à noite, ou quando seu amigo insistia na história do tal jogo do tabuleiro. O fato é que histórias sobrenaturais estão presentes em várias culturas, e se são verdades ou não, não interessa. A maioria delas é, no mínimo, bastante criativa. O holandês voador. Estamos falando de um navio fantasma que há 17 séculos assombra pobres criaturas que navegam em alto mar. Testemunhas afirmam que o navio, que costuma aparecer em uma imagem nebulosa e assustadora, é sinal de mau presságio. O barco e a tripulação que se depararem com o fantasma serão eternamente amaldiçoados. A maldição teria começado quando um capitão holandês desafiou os poderes divinos e se recusou a tomar medidas de segurança durante uma forte tempestade, apesar das súplicas dos tripulantes e dos passageiros. A lenda se tornou tão conhecida que até já foi relatada em alguns filmes, como o Piratas do Caribe. Maria a Sanguinária. No Brasil não é comum, mas nos Estados Unidos, as pessoas acreditam na lenda de que se alguém for a um banheiro com as luzes apagadas, ficar diante de um espelho e chamar por Bloody Mary, corre o risco de se deparar com Maria, a Sanguinária Matadora. Essa lenda, que está presente em alguns filmes, inclusive, tem origem nas histórias verdadeiras da rainha Maria Tudor I, que governou a Inglaterra e a Irlanda e promoveu a de aproximadamente 300 pessoas durante as lutas entre as religiões católica e protestante. A fama da rainha já virou tema de músicas, filmes e até receita de um drink feito à base de vodka e suco de tomate. Servido? Gasparzinho. Ele é um fantasma criança que não gosta de assustar pessoas e que, em algumas versões literárias, aparece com uma amiga que é uma bruxa. Apesar da amizade entre um fantasma e uma feiticeira mirim ser, no mínimo, estranha, a imagem criada pelo fantasminha camarada não é definitivamente das mais assustadoras. Mas é uma das mais conhecidas, sem dúvida, e não poderia ficar de fora da nossa listinha. Sejam bem-vindos ao canal Fatos Evidentes. Meu nome é Eduardo e sou o editor do canal. Estamos falando sobre os fantasmas mais conhecidos do planeta. São verdadeiras celebridades. E se você acha que já está acabando, se segura que tem mais.
Então deixe o seu like e vamos nessa! Bora! Agora, vamos falar da fantasma mais famosa. E quando se fala de fantasma, eu tô falando da nata, da elite dos fantasmas. Veja bem, no México, La Llorona é a mais famosa lenda mexicana. É tão marcante para os naturais deste país que mesmo descendentes de imigrantes vivendo nos Estados Unidos da América e no Canadá afirmam ter visto La Llorona nas margens dos rios. Existem, como no Brasil, várias versões da mesma lenda, porém, a mais difundida é a que remonta ao século XVI, quando os moradores da Cidade do México se refugiavam em suas moradias durante a noite. Isto se dava especialmente com os moradores da antiga Tenochtitlan, que trancavam suas portas e janelas e todas as noites eram acordados pelos prantos de uma mulher que andava sob o luar chorando, daí o nome que significa a Chorona. Este fato teria se repetido durante muito tempo. Segundo a lenda, essa Chorona, como ficaria conhecida, chamava-se Maria. Apaixonada por um homem que a sua família desaprovava, ela decidiu fugir com o amante e teve 2 filhos com este. Até que, certo dia, Maria descobriu que estava a ser traída pelo marido com outra mulher. Arrasada e cega de raiva, a mulher pegou nos seus filhos, símbolos daquele matrimônio desastroso, e desviveu as crianças num lago. 2 dias depois, quando o ataque de fúria passou, Maria voltou ao rio para encontrar os filhos. Descobriu os 2 na margem oposta, ambos já sem vida. Assim, com a dor insuportável da culpa e do arrependimento, ela foi de arrasta de tanta depressão. Mas a sua agonia não teria acabado, e desde então, o seu fantasma vagaria flutuando pelas cidades, com um vestido branco e um véu que cobre o seu rosto pálido. O espectro levanta as mãos para o céu e chora. Aqueles que procuraram averiguar a causa do pranto durante as noites de lua cheia disseram que a claridade lhes permitia ver apenas uma espessa neblina rente ao solo e aquilo que parecia-se com uma mulher, vestida de branco, com um véu a cobrir o rosto, percorrendo a cidade, em todas as direções. Poucos homens se arriscaram a aproximar-se do espectro fantasmagórico. Aqueles que o fizeram sofreram com espantosas revelações. Essas histórias estão contadas em forma de notícias ditas boca a boca, com panfletos, livros e filmes sendo amplamente difundida no México. E para complicar, existe uma segunda versão original. Veja bem, a versão 2, também muito aceita como original da lenda, é de origem mexicana e narra que esta misteriosa mulher era a deusa Cihuacótl, que vestia-se com roupas da nobreza pré-colombiana e quando, da conquista do México, gritava: "Ó, meus filhos, onde os levarei para que não acabe por perdê-los?" e realizava augúrios terríveis. A versão diz que a Chorona era a alma da Malinche, penando por trair os mexicanos durante a conquista do México. E ainda tem uma terceira variável que relata a tragédia de uma mulher rica e gananciosa que, enviudando-se, perdeu a riqueza e, não suportando a miséria, os seus filhos e ela se desviveu, mas voltou para penar por seus crimes. E vamos à quarta versão. Uma jovem apaixonada, um dia antes de casar-se, e trazia para seu noivo um buquê de rosas, que nunca chegou a entregar. Uma variante relata que seria uma esposa morta na ausência do marido, a quem voltaria para dar um beijo de despedida. Diz ainda outra versão que ela fora uma princesa inca que tinha se apaixonado por um soldado espanhol. Então, deixa eu resumir isso. Na minha pesquisa, falando sobre a Chorona, eu encontrei pelo menos 15 versões. Em todas, a consistente é que uma mulher sofre por amor e arrependimento, chora a noite toda e vaga pela cidade aos berros. Algumas versões têm filhos, outras ela é uma noiva que não se casou, e ainda tem a traição dela ou é traída.
Mas é fato que a Chorona é, sem dúvidas, o relato de fantasma mais divulgado nas terras latinas. Até o Canadá tem relatos. Eita nós! Eu poderia falar de fantasmas por 2 horas e não mencionaria todos os famosos. Mas o vídeo de hoje já foi um começo. Eu agradeço por você ficar até aqui. Deixe o seu like e fique super bem. A gente se vê. Tchau!